Estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora vamos falar do nosso quadro Espaço Pet, o cuidado dos nossos animaizinhos de estimação. Doutora Luciana Fonseca, mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Aliás, doutora, a senhora inclusive esteve ausente 2 programas e todo mundo reclama muito, né? E, aliás, sempre cumprimentando os nossos convidados, que aliás foi a senhora que gentilmente os convidou, né? Para estar aqui no quadro, mas sentem a sua falta. Obrigada. Né? Eles sempre São sentem profissionais muito competentes, eles trabalham com a gente. Foram bem assessorados. Deram uma audiência gigante, todo mundo gostou muito, né? Doutor, hoje nós vamos falar do cuidado dos nossos animaizinhos com relação a viagens. Viagens dentro do país e fora. Sim, né, do país. Quando a gente vai levar, por exemplo, o animal e quer levá-lo, não tem com quem deixar e não queremos nos separar dele, e vai fazer uma viagem para fora do estado, né? Existem alguns cuidados especiais que a gente tem que observar? Vários, especialmente em época de férias, o pessoal sempre pergunta isso, né? Quando a gente viaja de carro, a recomendação é sempre o animalzinho estar com cinto de segurança, que tem um próprio para cachorro, que ele usa uma peitoral, e um cinto que é acoplado no cinto de segurança nosso, tá? A gente recomenda ou a caixinha de transporte também, e essa caixinha tem que estar bem fixa, porque se eventualmente tiver um acidente, a caixinha ela é projetada para frente. Então a gente também pede para prender no cinto de segurança, tá? No nosso cinto. A Polícia Federal, ela recomenda que você ande com a carteirinha de vacina, que tem os dados do animal. Em alguns estados ou em algumas barreiras, quando você é parado, eles solicitam que o veterinário emita um atestado de saúde. Nossa. Que é um animal que o veterinário ele emite, esse atestado ele é válido por 10 dias, tá? Se eventualmente depois desse tempo a pessoa voltar para a cidade, após os 10 dias é recomendado que na cidade que ele está, ele faça um novo pedido ao outro veterinário para voltar. Isso são viagens terrestres? Viagens de carro. Em viagens de ônibus, aí é um pouquinho mais enjoado, porque a gente precisa, se forem dentro do país, a gente precisa da caixinha de transporte. Essa caixinha, ela normalmente tem que ficar nos pés do passageiro. Em algumas companhias de ônibus, o animal vai no bagageiro. Nossa. Aí eu não recomendo, tá? Porque eu acho muito sofrido, né? Um lugar que não é próprio. Mas existem empresas que pedem para o animal ir no bagageiro, tá? Então, nesse sentido, eu não gosto. Se puder ir de carro, uma van, uma coisa, seria interessante. E avião? Tá? Avião. Eu sempre peço para os clientes eles buscarem na embaixada, entrar em contato com a embaixada do país que eles estão indo, tá? Por quê? Em determinados países, eles têm algumas exigências a mais do que outros. Sim. No geral, nós médicos veterinários, a gente emite um atestado aqui no Brasil, alegando que esse animal está saudável, livre de parasitas de carrapato, pulga, de bicheira, que é a míase, e que está vacinado vermifugado em dia. Esse atestado nós levamos até o Ministério da Agricultura, o proprietário leva no Ministério da Agricultura, e no Ministério, o veterinário de lá, que é um veterinário credenciado do Ministério da Agricultura, ele vai emitir um outro atestado, que é com esse que você viaja. Esse atestado do Ministério, ele é válido por 3 dias, se eu não estou enganado, é 3 ou é 10, mas é pouco tempo. Então, eu sempre recomendo ao proprietário, quando estiver próximo da data da viagem, ele já organizar a documentação, tá? Com esse documento, ele vai apresentar na companhia aérea e aí ele consegue embarcar com o animal. Isso, viagem internacional. Viagens e dentro do internacionais. A gente só precisa do atestado nosso, do veterinário normal, tá? Mas é basicamente isso também. As vacinas têm que estar em dias, então tem que estar tudo ok. E quando é viagens internacionais, eles recomendam fazer sorologia de raiva. Isso é uma coisa interessante porque eu tenho muitos animais, por exemplo, que vêm de fora do país para cá, o proprietário vem passar as férias, visitar a família. Para entrar no Brasil não tem tanta burocracia, mas aí ele vai voltar para o país dele e ele não consegue porque ele tem que fazer a sorologia de raiva. A partir do momento que a gente faz a sorologia de raiva, eu faço hoje, esse laudo ele pode demorar de 15 até 30 dias para sair. E esse animal, da data da coleta do sangue, então de hoje que eu coletei o sangue, ele só pode viajar para fora depois de 90 dias. Nossa. Então, às vezes a pessoa vem pro Brasil para passar 30 dias não tem jeito, e não volta. Não consegue. Isso. Então, e a mesma coisa às vezes acontece com as pessoas que estão indo para fora, por exemplo, para mudança. Eles compram a passagem, se programa todo,
vai levar o animal, só que vai levar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. E aí não dá tempo do exame de raiva ficar pronto, entendeu? Então, pensando que vai viajar, sempre procura o veterinário e o consulado, porque o consulado ele vai te mandar tudo direitinho que cada país pede. Sim. Porque tem país que é um pouco mais flexível, tem uns que são um pouco mais enjoados, por causa da barreira sanitária, para que não leve doença daqui para lá. Certo. O animal, a maioria das companhias aéreas só podem 2 animais por avião, 2 cachorros, ou 1 cachorro e 1 gato. Eu não sabia dessa limitação. Se tiver um gato, não pode ter cachorro. É. Se tiver um gato, não pode ter cachorro. E se tiverem 2, só podem ter 2 cachorros dentro do voo. Porque senão não embarca. Que coisa, hein? E a caixinha de transporte também, seja dentro do país ou fora, o animal ele tem que dar uma volta de 360 graus dentro da caixinha, porque senão também ela não passa para embarcar o animal. Ou seja, animal de grande porte é praticamente inviável. Às vezes não. Né? Porque a caixa é muito grande. Sim, aí vai no bagageiro, no compartimento. Mas eles têm um compartimento que é para carga viva. É diferente do ônibus. Sim. Aliás, eles têm até o cargueiro, né? Que faz esse transporte para carga viva. É mais seguro, né? Hoje em dia eles têm um compartimento muito bem controlado, com oxigenação, com tudo, né? O que acontece é que às vezes o animal não está acostumado, ele fica estressado. Então, por exemplo, quando eles não estão acostumados com a caixinha de transporte, eu peço para o dono, 1 mês antes de viajar, deixa a caixinha lá no chão. Para ele fazer como se fosse casinha, ele entrar, brincar, dormir, para ele entender que aquilo ali não é um ambiente ruim, porque aí o dia da viagem fica um pouco mais tranquilo. Isso a gente está falando de cachorro, imagina gato que estressa demais. Estressa mais. Com relação às sedações, é até interessante falar, algumas pessoas me ligam, porque eu vou viajar, eu queria sedar o meu animal, a companhia pediu para sedar o meu animal. Eu não recomendo, tá? Porque a sedação, ela é uma forma de anestesia. Lembrando que na anestesia o animal ele está com temperatura baixa, ele fica com a frequência cardíaca alterada, então mesmo o risco de uma cirurgia ele vai ter, só que ele não tem acompanhamento de ninguém. Então eu não indico, existem medicamentos mais naturais, conversar com o veterinário, que existem medicamentos que podem acalmar um pouquinho, não vai dormir. Mas ele fica um pouco mais calmo. Essa questão de sedação também fico com muito medo. Eu não gosto. Mesmo quando é de carro, de avião, eu não recomendo. Eu tinha uma outra dúvida para perguntar com você, não sei se o assunto é correlato. Mas a questão do microchip, umas pessoas inclusive vieram me conversando comigo. Olha, coloca o microchip nos seus animais para evitar sequestro, roubo ou identificar esse animal de alguma outra forma, né? E eu fico com muito medo, porque eu acho que machuca o animal ali e vai agredir a pele dele. Será que isso funciona? Então, até interessante você comentar isso, porque em alguns países isso funciona muito bem, né? Nos Estados Unidos, na Europa, eles recomendam que você, até para entrar no país, você tem que colocar microchip no animal. Os animais todos são microchipados, que é uma forma de identificação. No Brasil, nós colocamos o microchip. O problema é o seguinte, se todos os colegas veterinários tivessem o leitor, porque quando eu coloco, e é indolor, tá? Apesar da agulha ser um pouco grande, não gera dor, porque o tecido subcutâneo do cachorro ele é muito extenso, ele é muito grande. E a irrigação com nervos ali é muito pequena. Então, normalmente, quando a gente aplica, principalmente ao longo da cernilha, que é aqui no alto, não gera essa dor. A gente vê que o animal fica tranquilo, tá? É um grãozinho de arroz pequenininho e nós implantamos. Isso funciona bem na Europa, a questão de perder o animal, porque lá todos os veterinários eles têm um leitor. E aí, se o animal se perdeu, você avisa, você coloca, avisa para o veterinário, a gente entra num cadastro e coloca que o Totó, ele está perdido. E lá tem o nome do dono, tem o nome do Totó, tem a foto do Totó no cadastro que nós fizemos, que ele é mundial, tá? Quando você chega na clínica, você encontrou o Totó, você chegou na clínica, o veterinário lá de fora, ele vai passar o leitor. Ele vai ver que o nome que você deu, por exemplo, foi Lulu, não é, lá tá dizendo que é Totó, opa, alguma coisa tá errada. E aí você liga para os órgãos de proteção animal, você sonda se esse animal foi encontrado, abandonado. Então isso funciona. Existe relato de gatos que foram encontrados em outros países 3, 4 anos depois. Entendeu? O problema no Brasil é que como os veterinários não têm um leitor, eles não têm o hábito de passar. Então, eu nunca vi. É difícil. A gente até passa o leitor em alguns animais se o proprietário comenta que tem um chip, entendeu? Mas se você não comentar, não vai passar. E o chip, ele não tem rastreador. O chip, ele tem os dados do animal todos estão ali cadastrados no microchip. Mas eu não consigo localizar através de um GPS. Então eu sempre oriento que para encontrar o animal, o ideal realmente é uma coleira de identificação
ou coleirinhas com GPS. Sim. Mas a gente conta com a boa vontade de quem acha. Certo. Porque às vezes a pessoa pega e também não devolve. É uma casa de avaliação também, para qual fim vai ser utilizado esse microchip. Com certeza. Muito obrigado, doutora Luciana Fonseca, aqui no nosso Espaço Pet. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais e também participe conosco também da plateia virtual e da plateia presencial. Entre em contato lá no site, faça seu registro, faça seu cadastro. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.